Queria compartilhar, tentar ser o mais breve possível aqui. Né? Eu tenho ali, acho que 25 minutos. Vou tentar ser breve. O nome do tema do nosso encontro foi o chamado, né? Mas a palavra que eu quero compartilhar aqui com vocês é a importância dos pais no chamado dos filhos. Seu filho ele vai receber um carnezinho, um cartãozinho que nós fizemos com o nome do seu filho, o primeiro nome e o significado do nome do seu filho. Tá bom? Graças a Deus a gente não teve nenhum nome com um significado ruim, mas se tivesse a gente ia botar lá, abençoado. Amém? Porque já é abençoado em nome de Jesus. Por que eu estou falando do nome? Porque você é chamado pelo nome. E a Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome, né? Quando a gente chegar lá e estar com o nosso Deus, um novo nome. E o nome ele faz toda a diferença. Para mim, eu conheci o significado do meu nome quando teve o primeiro encontro de casais aqui, quando eu participei com a Edna. A Edna me deu um cartãozinho que eu tenho guardado até hoje. E o significado do meu nome fez toda a diferença depois que eu aprendi. Eu não sabia, não gostava do meu nome, Edmar, quase não vê ninguém com Edmar, encontra, mas é muito difícil. Depois do dia que eu soube do significado do meu nome, eu passei a gostar do meu nome. O significado do meu nome é ilustre por suas riquezas. Eu não tenho dinheiro, gente, né? Não tenho, mas eu entendi que as riquezas que Deus me deu foi os dons e talentos que Deus me deu, né? As riquezas que Ele me deu. Graças a Deus, uma vez eu orando, eu pedi a Deus, Senhor, eu não entendo. Graças a Deus, Deus me deu o dom para cantar, né? Para desenhar, para esculpir, né? E agora até para escrever música para as crianças, um dom que eu não tinha, né? Então Deus começou a me dar. Então, quando o teu filho sabe o significado do nome dele, isso faz uma diferença. Passa até a gostar do nome e ele entende que ele tem uma missão a partir do nome dele. Tá ok? Então, seu filho vai receber, vai ficar uma lembrança. Eu tenho certeza que vai ficar marcado para ele. Lê, mostra para ele e profetiza sobre o nome dele. Tá bom? Aí eu queria ler aqui alguns versículos antes de mostrar um vídeo para vocês. 1 Samuel 1:10, né? 1 Samuel 1:10. 1:10. A consagração de um filho. Fala de Ana, né? A consagração de um filho. Ela com amargura de alma orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente se atentares para a aflição de tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana consagrou aquilo que ela não tinha. Ana era estéril, todo mundo sabe. Ela não tinha filho e ela passou. Todo mundo conhece a história de Ana. Benina caçoava dela, né? Toda vez que Manoá ia lá consagrar, entregar a consagração aos filhos. E ela se sentia humilhada. Mas ela orou ao Senhor e pediu e deu esse filho ao Senhor antes de ele nascer. A gente teve alguns pais que teve dificuldade de deixar os filhos aqui. Se você for para a oração de Ana, logo depois ela faz uma oração, né? Não é a oração de uma mãe, meu filho ficou, perdi meu filho, não. É a oração de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, uma oração de uma mulher convicta. E nós tivemos aqui algumas mães, minha filhinha, não vou deixar, não, é muito novinha. Você tem noção do que Ana fez? Ela nem teve, consagrou, entregou ali. Ficou lá. Samuel cresceu servindo e adorando ao Senhor. E teve mães e pais que teve dificuldade de deixar o filho aqui 1 dia e 2 noites. Entendeu? E tem coragem de deixar seu filho na mão de alguns professores, alguns encontros, ou professores também, né, de escola pública ou escola paga também, 4 horas ou até mais, né? Não sabendo o que se é ensinado. Eu vejo, às vezes, pais que deixam o filho ali fora. Não, meu filho não quer ficar lá em cima, não quer subir, não, quer ficar aqui embaixo. E não faz nenhuma força. Chega na escola, quando o filho entra para a escola, bota na porta da escola, o filho quer voltar, tem que estudar, vai para a escola. Que negócio é esse, tem que estudar. E aqui nas nossas reuniões, não, o filho não quer ficar, não, vou ficar aqui fora com ele um pouquinho, né?
Qual o valor que você está dando para o seu filho? O que é mais precioso para ele? O eterno ou o perecível, o que vai passar nessa terra? Então vale a pena. A gente sempre motiva os irmãos. Filhos, se teu filho tem dificuldade de ficar aqui, pode ficar com ele um pouquinho, acostuma ele, né? Na escola você não tem essa facilidade. Na escola você entrega e tem que ficar. Mãe volta para casa chorando, mas vai se acostumando, a criança vai se... meu filho não gosta de barulho, meu filho não gosta de ficar aqui sozinho. Na escola, fica entre 4 paredes, com números exatos de criança, o ano todo se acostuma, faz amizade, briga, bate, mas fica. E você quer que ele fique lá. Por quê? Ele tem que aprender, tem que ser alguém na vida, né? Mas para ser um discípulo de Jesus, ele não precisa, né? Ele não precisa da palavra, ele não precisa estar com a igreja, né? Então, qual é o valor que você dá? Qual é a consagração do teu filho que você dá? Que você ensina a ele? Qual é o valor que tem para você do seu filho? Ele ser alguém ou ele ser um discípulo do Senhor Jesus, né? Aí vamos lá em 1 Samuel 1, 21, 28. 1 Samuel 1, 21, 28. Aqui fala do cumprimento do voto de Ana. Ana fez um voto e cumpriu. Tem muita gente que faz um voto, vou ensinar, vou fazer. Eu me enquadro em algumas coisas que eu vou falar aqui também, gente. A gente precisa aprender todo dia, né? Cumprir o voto, a gente pode falar e de repente não cumprir. Ana cumpriu até o fim. Vamos lá. 1 Samuel 2. Perdão, 1 Samuel de 1 ao 28. 21 ao 28. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Crescia, ele não ficou um encontro, um acampamento, um acampadento 3 dias, não. Ele cresceu diante do Senhor. Ora, Eli, que já era muito velho, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam. E todo Israel de como tinham relações com as mulheres que serviam, aquela história toda de que aconteceu com os filhos de Eli, né? Eu falei aqui a importância do que é mais importante para o seu filho, ele ser um discípulo ou ser alguém na vida. Eli não se importou com o que os filhos dele seriam, né? Como discípulo. O ministério de Eli terminou porque ele foi negligente como pai. Ele amou mais os filhos do que a Deus. E não se preocupou com o sacerdócio dos filhos, que os filhos dele também exerciam já, né? E Eli não se preocupou com isso e deu mais valor, passava a mão na cabeça, meu filho, não faça isso é muito feio, as pessoas estão falando mal de vocês, e cumpriu mal o papel de pai. Sacerdote não, ele foi um sacerdote jóia, mas como pai ele valorizou mais o que os filhos do que o sacerdócio dos filhos, né? Que seria a geração dele, e por conta disso ele perdeu o sacerdócio da geração dele e começou um novo ministério, o ministério profético, que foi o ministério de Samuel, por conta de Ana, que consagrou o filho ao Senhor, né? Aí, enquanto isso, né, que os filhos de Eli cometiam todos esses pecados, Samuel crescia em quê? Em estatura, em graça, em conhecimento, adorando ao Senhor, ministrando ao Senhor, os pais investindo na vida de Samuel, que todo ano Ana ia lá com o marido, levavam uma roupinha sacerdotal. Sabe, você tem noção do que é isso? É você ter um capricho muito grande. Ela tinha o capricho de fazer uma roupinha igual do sacerdote para botar lá no meu filho já, ensinar. Às vezes a gente não tem nem tempo de orar com os nossos filhos, de sentar, de falar para ele a importância do nome, de falar para ele que ele tem um chamado. Você consagrou teu filho aqui, a vez na frente aqui, trouxe ele bebê. Eu fiz isso com minha filha, porque essa revelação veio diante de mim, e eu falei assim, cara, talvez minha filha não saiba que eu consagrei ela lá na frente, que eu levei ela na frente, né? Ela pode ter olhado, as duas podem ter olhado assim, eu acho que meu pai me levou lá na frente, me consagrou ao Senhor. Mas eu nunca tinha falado para ela, filha, eu te levei lá na frente, igual aquelas criancinhas que vão lá na frente, e consagrei a você ao Senhor. Você não é minha, você pertence ao Senhor. E a vida de vocês, tudo que eu puder fazer para vocês servirem ao Senhor, durante toda a vida de vocês eu vou fazer. Vocês podem esconder qualquer coisa de mim, mas de Deus vocês não escondem. E se vocês tiverem um compromisso com Deus, vocês vão me fazer o homem mais feliz da minha vida. Pode ser que o que eu queira para vocês não vai ser bom, mas eu sei que tudo que Deus quer para vocês vai ser bom e perfeito. Então vocês foram consagrados ao Senhor sim lá na frente, quando criança. Teu filho sabe disso? Você já falou isso para ele?
Talvez ele até sabe. E aí eu vou contar uma outra historinha também de Sansão, né, que fala sobre isso. Sansão, a mãe de Sansão recebeu algumas instruções que não foi passada totalmente, tanto para o pai quanto para Sansão, né? Aí vamos lá em Juízes 13. Vamos voltar a Juízes, né? Juízes 13, 3, 5. Eu não tenho tablet não, tá, gente? O meu aqui é na... Vamos lá, Juízes 13, 3, 5. Nascimento de Sansão. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril. Ela também era estéril, né? E nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. A diferença entre a mãe de Sansão e Ana foi que Ana, ela consagrou, ela deu aquilo que ela ainda nem tinha. Já a mãe de Sansão não, ela recebeu de Deus uma promessa. O que eu quero dizer com isso? Tem filhos, né, que você, a mãe, no ventre ainda, recebeu uma promessa, ó, teu filho no teu ventre, Deus está me mostrando que ele vai ser o evangelista, teu filho vai ser isso, teu filho vai ser aquilo, né? Então, isso é como a mãe de Sansão, recebeu uma promessa, né? Tem filhos não, que você não recebeu nada, mas você entende, Senhor, eu consagro essa criança a Ti, eu profetizo, você declara sobre a vida dessa criança ainda no ventre, ainda um feto, você começa a declarar, eu profetizo meu filho isso, eu profetizo meu filho aquilo, eu profetizo, quando nasce, o que ele vai ser? Tudo que você profetizou, tudo que você orou, tudo que você pediu ao Senhor. Foi isso que Ana fez. Ana consagrou. Então, se teu filho, não fica esperando receber, não. Já consagra desde o ventre. Ah, mas Gilmar, meu filho já cresceram. Está até desviado. Consagra ainda, nunca é tempo perdido. Senhor, meu filho está lá no mundo, mas ele é teu, não é meu, não me pertence. Eu não criei filho para povoar o inferno, né? Eu não criei filho para estar nesse mundo perdido, Senhor. São teus. Traz ele de volta, fala com ele lá onde ele estiver. Começa a orar assim para tu ver. Levanta de madrugada, porque levantar de madrugada faz toda a diferença, tá? Porque a Bíblia você vai ver quando as pessoas buscavam na madrugada. Aqui também fala de buscar na madrugada, de orar, de interceder na madrugada. Porque qualquer hora Deus ouve, mas a madrugada é a tua primícia, é o teu melhor. É aquilo que você dá de melhor, o teu sacrifício, que é o melhor sono, é o sono da madrugada. E quando você acorda e você entrega ao Senhor, eu sei que Deus ouve a gente em todo momento, mas eu acredito que, vamos dizer, o pensamento humano é a hora que Deus tem mais tempo, está todo mundo dormindo, né? Então, é como João, você tem tempo para encostar com a tua cabecinha no ombro do Senhor e falar com Ele, chorar, se alegrar e começa o teu dia já bem. Então, consagra teu filho ao Senhor, começa a fazer um teste, principalmente você que teu filho já cresceu e se perdeu. E se teu filho já é ainda pequenininho e você não consagrou, começa a falar para ele, profetizar sobre a vida dele. Que eu quero falar aqui também um pouquinho de Susana Wesley, que tinha 19 filhos e fazia isso. Ela consagrava o filho, ó, conversava com cada um minutinho ali, se dedicava e fez uma história, o filho dela, John Wesley, né? Aí vamos lá. Por que conceberás e darás à luz a um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha? Ó, a mesma coisa que Ana, não passará navalha, mas isso já é Deus, o anjo do Senhor falando para ela. Olha, agora isso aqui que é importante. Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar das mãos dos filisteus. Ou seja, ele tinha um propósito. Ele seria consagrado a Deus, nazireu, não passaria navalha na cabeça dele, mas qual era o ministério dele? Ó? E começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Aí Juízes 13, aí ela recebe essa informação, aí ela vai falar para o marido, né? Juízes 13, 17. Perguntou o manual, o marido, ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprires a tua palavra, te honremos. Respondeu ele, por que perguntaste pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito, um minutinho. Então Manoá tomou um cabrito e com a oferta cereais e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o Senhor fez maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher observavam.
Peraí, não era isso não. Aqui, ó, perdão. 7. É 7, não é 17 não. Ele, contudo, me disse, se tu conceberás e darás à luz ao filho, aqui é a mulher de Manoá passando a informação para ele. Tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe até o dia de sua morte. Ela só fala isso. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe até o dia de sua morte. Olha o que o anjo falou para ela. Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe e começará a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Essa era a parte mais importante. Por quê? Porque Sansão, ele cresce sem entender, isso é o que eu penso. Sansão, ele cresce sem entender para que ele tinha aquela força toda. Eu acho que é mais ou menos por isso que o Espírito Santo, ele se apoderava de Sansão. Ele não era cheio do Espírito Santo como os outros homens. Ele era tomado num ímpeto, né? E Deus agia através daquilo, porque Deus tinha um propósito na vida dele. O que isso quer dizer? Deus pode usar teu filho sem você passar informação nenhuma para ele? Pode. Deus é poderoso para isso. Ele pode fazer, a Bíblia diz que Deus já escreveu os nossos dias, mas Ele nos deu uma missão como pais, né? De nós instruirmos nossos filhos, de nós mostrarmos para eles, de nós ensinarmos a ele a preparar o caminho aceitável do Senhor, como João Batista, ensinar o teu filho a ser um Samuel, entendeu? Então, essa é a nossa missão. Se você omitir, Deus vai fazer? Vai, mas seu filho vai crescer sem entendimento. E quando ele cresce com entendimento, isso gera temor, isso gera mais obediência, isso gera relacionamento com Deus, gera sensibilidade, porque sempre quando ele fizer alguma coisa, poxa, minha mãe me falou isso, meu pai me falou isso, eu não sou feito para isso, né? Isso causa peso na criança, porque a criança pode não entender, mas ela compreende, e aquilo fica marcado, porque o Espírito Santo de Deus está dentro dela, e essa chama acende também no coração da criança. Não pense que teu filho ele não tem uma sensibilidade do Espírito Santo, que tem. Se você ensinar ele a ter sensibilidade do Espírito Santo, ele vai começar a ter essa percepção. E quando o Espírito Santo de Deus quiser falar com ele, ele vai falar. E a criança vai sentir. E você vai até se surpreender. Caramba, esse menino, nem pensava que isso ia acontecer com ele. Mas acontece. Por quê? Você está investindo, você está falando, você está semeando, você está plantando. E a semente vai crescer. Porque o coração da criança é terra fértil. É terra, além de ser terra fértil, é terra virgem, terra pura. Se você plantar coisa boa, vai dar coisa boa. Se você plantar coisa ruim, vai dar coisa ruim. Então plante coisa boa. Plante a palavra de Deus, né? Sansão omite sua força. Por isso que eu falei que eu acho que Sansão omite sua força. Juízes 14, está aqui, ó, Juízes 14, 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai, nem a sua mãe contou o que tinha feito. Ele rasgou um leão. A primeira ação de força de Sansão, que o Espírito Santo se apossou dele, ele rasga um leão no meio e ele vai para os seus pais e não conta nada. O que eu penso? Que Sansão, o que aconteceu isso? Como é que eu fiz isso? Não vou falar para ninguém. Ele ficou confuso. Ele não sabia o que aconteceu. Se a mãe dele tivesse dado aquela informação que o anjo deu, o Senhor vai te usar, não sei como. Você é consagrado ao Senhor. E Ele vai te usar para ser um juiz, para começar a libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Você é escolhido para isso, não tem outro. Não tem outro, é você. Eu tenho certeza que quando Sansão recebe essa informação completa, quando ele tem o primeiro ímpeto de força, ele ia entender, opa, é por aqui, acho que é por aqui que Deus vai começar a me usar. Porque você pode ver nas outras vezes que Deus usa Sansão, ele sempre quer se exibir, quer se mostrar, quer mostrar a sua força. Até quando ele foi pego, aonde estava a força dele, foi no momento de exibição, várias sequências de exibição. Não, se você me amarrar, se você fizer isso, ele queria se exibir. Mas Deus tinha um propósito, porque Deus não volta atrás. E ele ia cumprir um propósito. Deus vai cumprir um propósito na vida do teu filho? Vai. Mas se ele entender, pode ter certeza que vai ser mais excelente. Ele vai ter mais temor, vai ter mais sensibilidade, vai ter mais faro do Espírito Santo de Deus, e aí vai ser uma flecha mesmo. Ele não vai ficar assim, aquela flecha sem norte até chegar ao alvo. Ele vai ser certeiro.
Amém? Então Sansão agia mais ou menos assim, com o intuito de se mostrar, de se aparecer. Mas Deus é misericordioso e Deus usava. E ele sempre querendo exibir sua força. Por conta da omissão de Sansão, ou esquecimento da mãe, pode ser que a mãe também tenha esquecido. Isso fala também de sensibilidade da mãe, de seriedade, que a gente, ainda mais nesse mundo hiperativo de hoje, tantas coisas para fazer, você pode esquecer de dar uma informação, mas sensibilidade, anotar, assim que o Senhor falar, ser diligente, passar informação, não reter informação, porque senão você esquece. E aí você passou a informação, você já tirou a tua responsabilidade fora. Porque, e claro, cobrindo o teu filho em oração, falando, informando, sempre passando aquilo com o mais diligente possível, para você não perder o que o Senhor te deu. Porque se você deixar para amanhã, você pode cair na procrastinação, esqueceu e passou. E você não informou seu filho. Por esquecimento da mãe, falta de discernimento, sensibilidade e atenção por parte da mãe de Sansão. O contrário de Ana, que cumpriu todo o seu voto, né? Ela prometeu e cumpriu. Ela podia esquecer, sabe de uma coisa? Imagina, uma mulher estéril, ter um filho, quando teve, não, o Senhor sabe bem, Senhor, não é bem assim, Senhor, tu sabe, eu sou mãe. Né? Ela poderia ter, mas ela foi lá, entregou, cresceu junto com ele. Amém? Aí eu já estou terminando, eu queria falar um pouquinho de Susana Wesley. Eu já falei aqui, Susana Wesley, ela tinha 19 filhos e ela tirava, porque o marido era pastor, então ela tirava um tempinho com cada um. Gente, imagina, 19 filhos. Você ensinar cada criança, tirar um momento com cada um, ministrando a palavra com ele. E com John Wesley, que me chamou a atenção essa semana que eu estava lendo, que ele foi um menino que teve dentro de um incêndio e tiraram ele pela janela. E esse menino foi jogado pela janela. E quando ela viu aquilo, ela lembrou daquela passagem de Zacarias, um tição tirado do fogo. E ela falou, esse menino tem algo diferente. O que isso quer dizer? Sensibilidade. Uma mulher que conhece a palavra, que está cheia do Espírito Santo de Deus. Qualquer mulher, salvou meu filho, não, mas esse menino é um tição tirado do fogo. Ele tem algo diferente. Deus tem algo diferente na vida desse menino. Não que ela não deixou de tratar os outros, mas ela focou naquele. Esse aqui tem algo especial. E qual a instrução que ela deu para ele? Se você não for o ministro do Evangelho, no mínimo, você tem que ser o primeiro ministro da Inglaterra. Você tem que ser o presidente, o equivalente para nós é o presidente dessa nação. O peso que ela deu do Evangelho para ele. Se você não quiser ser o ministro do Evangelho, tudo bem, você tem a escolha. Mas eu não quero você menos do que o presidente dessa nação, falando assim para o nosso país. Já pensou você falar isso para o seu filho? Se você não for um ministro da palavra, você, no mínimo, meu filho, no mínimo, eu quero você presidente dessa nação. É muito rigor, né? E a história dele fala que ela era rigorosa mesmo. E John Wesley foi quem foi. Foi um ministro do Evangelho. Marcou, vai conhecer a história de John Wesley. E é um homem já do nosso tempo. Para mais perto, né? Não digo do nosso tempo, que eu digo que é mais atual a história de John Wesley. Entendeu? Então, qual é o peso que você dá para o teu filho a respeito do Evangelho? É qualquer coisa? Ou a escola é mais importante? Ser um engenheiro é mais importante? É bom, né? Mas isso é uma consequência. O caráter do teu filho vai depender do que você ensina para ele como Senhor. Mas a formação, você pode escolher que teu filho seja qualquer coisa. Presidente, gerente, sargento, enfim, bombeiro. O que você escolher, ele pode conseguir ser. Mas discípulo requer de você. Porque para ele ser qualquer coisa, vai depender dele. Ele se esforçar, se estudar. Mas para ser um discípulo, já começa o teu investimento. Você dedicar o teu tempo. Amém? Deus sempre nos dá nuances, sinais. Devemos estar atentos ao que Deus dá. Deus sempre vai te mostrar, esse menino é intercessor. Tu vai ver lá, vai ouvir o menino orando. O menino lembra da avó, da bisavó, do cachorro, do passarinho. Pô, esse menino é o quê? É intercessor. O menino gosta de música, tá direto. Mãe, compra o violão para mim. Você nem esquenta aí, vai largar o violão aí. Gente, Deus está falando, né? O menino é profeta, começa a orar, as coisas acontecem. Sensibilidade, discernimento, que tem que ter a partir de nós. Aí, resultados da história de John Wesley. Com 13 anos, se destacava na escola, que a mãe ensinou a estudar, a ler, a escrever com livros de salmos. Com 13 anos, se destacava na escola. Com 16 anos, teve a revelação de uma vida de santidade. 16 anos. E 22 anos, ele já era presbítero auxiliar do pai dele. 22 anos. Então,
o peso que ela fez. Eu acho que Susana Welles deve ter gastado aí, se com 16 anos, com 13 anos ele já se destacava, com 16 anos já teve a revelação do Espírito Santo, eu vou dar a média aí mais ou menos de Jesus formando os discípulos. 3 anos ela investiu ali, ó. Investiu, depois o barco andou sozinho. Ele já estava selado, né? Mas vai requerer de nós. Eu queria passar um vídeo para vocês, né? Um legado de John Wesley, para terminar. 460 casas de pregação. A Inglaterra vivia um momento de crise como a nossa também hoje, né? Ele influenciou aquele povo, mudou a história daquela nação com a pregação do Evangelho, deixou 460 casas de pregação, 77 mil metodistas convertidos, e além de lutar pelo direito da população em geral, indiferente de fé, contra leis ilegais, enfim. Um menino que cresceu focado no Evangelho e fez uma vida, da vida dele, abençoou até a vida secular de muita gente. Então, quem é discípulo vai sempre se preocupar com todo mundo, com todas as pessoas. Agora, quem não é discípulo se preocupa com uma formação, com alguma coisa, é provável que ele se preocupe com ele mesmo, e mais com o bolso e com a própria casa. Mas o discípulo ele vai sempre preocupar com a multidão, porque essa é a nossa missão, levar o Evangelho ao maior número de pessoas ao nosso alcance, né? Até os confins da terra. Queria passar um vídeo e que não consegue? Poxa, eu dei o vídeo do teu pai, cara, o chamado, aquele vídeo do chamado. Poxa, foi. Tá no celular, não consegue botar aí no celular e jogar não? Ah, então já foi. Poxa, esse vídeo era muito importante, esse vídeo. Era um vídeo de menos de 5 minutos, mas enfim, o vídeo, queria deixar para vocês como dica, bota lá na internet, o chamado, você vai ver, mamãe, papai, eu vou contar mais ou menos, dá uma ilustração de que é Deus chamando a responsabilidade de várias pessoas. Você cumpriu o teu chamado? Aí aparece um homem. Eu não tive tempo, Senhor. Eu me preocupei em ser um engenheiro, me preocupei em ser um empresário, e aí Deus reprova ele porque ele escolheu aquela profissão. Aí o outro, você cumpriu o teu chamado? Aí mostra ele falando, não tive tempo, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E depois pergunta uma mãe, você cumpriu o teu chamado? E ela fala, poxa, Senhor, eu não consegui. É porque eu investi meu tempo cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, ensinando a tua palavra a ele. E aí ele vai e aprova aquela mulher, porque ela sim cumpriu o chamado dela. Ela cumpriu a missão dela. Por que eu estou falando para as mães? Porque as mães têm um contato direto. Mãe é a única que pode dizer assim, ó, esse menino nasceu grudado em mim. O pai pode falar assim, menino, desgruda de mim, tu não nasceu grudado comigo. Né? O pai pode falar isso, não nasceu grudado comigo. Mas a mãe não pode falar isso, menino, desgruda de mim, porque você não nasceu grudado comigo. Nasceu literalmente grudado contigo. Né? Cordão umbilical, 9 meses dentro da tua barriga, você sabe tudo o que acontece com ele, tem sensibilidade. Imagina, a mãe ela tem sensibilidade, o filho fungou o nariz, tem que dar um remédio para esse menino. A mãe tem a sensibilidade. Imagine uma mãe com sensibilidade no Espírito Santo de Deus. Vai fazer a diferença como Susana Wesley, vai fazer a diferença como Ana, vai ter discernimento, direção. Por isso que eu estou querendo falar para as mães. O pai também vai investir, vai cooperar, o sacerdócio do lar, mas também vai cooperar muito em parceria com a mãe, porque a mãe tem mais tempo com os filhos, vai estar ali com os filhos. Então, é para você, mamãe, também, né, essa responsabilidade maior até. Não vou tirar peso de responsabilidade, porque é igual pai e mãe, mas você pode fazer mais pelo teu filho, instruir ele na palavra, no conhecimento do Senhor, no temor do Senhor. Para terminar, eu queria deixar só aqui, ó, Deuteronômio, tem como botar aqui Deuteronômio 6, 5, 9, para nós lermos juntos? Foi? Ah. Pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, 6, 5 ao 9. É isso mesmo? Espera aí, deixa eu pegar aqui que o meu está anotado aqui direitinho. Números, Deus.
Deuteronômio. Deuteronômio. 6, 5 ou 9. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão, por sinal, e te serão por faixa na sua testa, e as escreverás nos batentes da porta da tua casa. Quando o Senhor, o teu Deus, te fizer entrar até aqui. E escreverás nos batentes da tua porta, da porta da tua casa. Ou seja, todo o tempo você ensinar o teu filho. Eu lembro que a porta da cozinha da minha mãe era da metade para cima escrito versículos, né, que ela anotava para a gente. No banheiro, ela deixava versículos falando sobre santidade colado na porta, do lado de dentro do banheiro. Então, quando a gente entrava no banheiro, eram algumas estratégias que minha mãe tinha, né? Principalmente para meninos. Quando você bate de frente, não vai. Por mais que o menino pense alguma coisa errada, ele vai estar diante da palavra ali. Então, algumas coisas Deus vai te dar com peculiaridade, né? Para você ensinar o teu filho, para você gravar, para você ensinar ele todo o tempo a palavra de Deus, citar a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus, botar versículos no quarto, enfim, memorizar, encucar, gravar na tábua do coração do seu filho a tua palavra. Conseguiu o vídeo? Oh, show de glória! Pode apagar a luz. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip.
really tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. E aí, qual o seu chamado? O que é mais importante para você, papai, mamãe? Criar o seu filho, investir na sua vida, investir naquilo que você acha que você foi chamado, porque o Senhor sabe para que Ele te chamou. Ele te chamou para aquilo que você tem que cumprir, para ser um pai que tem foco na palavra do Senhor, para criar empresários, para criar militares, para criar pessoas que possam influenciar a sociedade no meio político que está muito corrupto, ou para simplesmente formar pessoas que podem influenciar essa nação, principalmente para as mães. Deus, de repente, não te deu a missão de ir para fora, mas dentro da tua casa é a sua missão já. Você viu que há pessoas que confundem a sua missão e desfocam da missão que Deus te deu. Qual é a tua missão? Eu pedi uma criança, durante o encontro, eu queria uma criança que orasse pelos pais. Eu falo assim, Deus vai falar com vocês, quem vai orar? Agora eu queria uma criança que ia orar pelos pais. Você? Vem cá, ele levantou a mão primeiro. Eu queria pedir papai e mamãe que viesse aqui na frente. Papai e mamãe, você pode vir aqui na frente? Você que tem filhos e quer vir aqui na frente para receber a oração? Você que quer cumprir um chamado? Você que entende que você tem um chamado ainda a cumprir? Que não quer se desviar nem um pouquinho daquilo que Deus te deu. Nem um momento perder o foco daquilo que Deus te deu. Mas está sensível em todo momento, em todo instante, à direção de Deus que Deus tem para você. Amém? Porque a história dessa nação, a gente está passando por um momento muito difícil. A história da mudança dessa nação, ela começa com os pais. E ela vai se concretizar com os nossos filhos. São os nossos filhos que vai mudar a história dessa nação. Porque a gente sabe que a geração de políticos e das pessoas que estão aí está perdida. Mas essa geração de Samuel e geração de João Batista, é essa geração que vão ser os políticos, os empresários, os governantes de amanhã e até o presidente dessa nação. Então comece em você. Aquilo que você começar a profetizar, orar, clamar, é isso que Deus vai fazer. E a mudança começa daqui. Amém? Você pode fechar os teus olhos? Quem está aí sentado pode estender a mão para cá. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por todos que estão aqui hoje. Que o Senhor livre todos do mal. Que o Senhor permita eles cumprirem seu chamado. Que eles possam cumprir o que eles nasceram para fazer. Não é ser médico, bombeiro, nada disso. É sobre ser o que o Senhor trouxe eles aqui para ser. Senhor, deixa eles fortes, fiéis à sua palavra, que eles consigam fazer tudo o que vieram fazer, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de sensibilidade do Espírito Santo para instruírem os filhos de vocês no caminho do Senhor. Amém? Com graça, com sabedoria, com discernimento e unção e autoridade, porque a autoridade já nos foi dada. Essa terra Deus nos deu a nós. Nós que vamos mudar ela. Deus não vai mudar. Deus vai mudar através de nós. Amém? Que seja assim em nome de Jesus. Os nossos filhos vão marcar a história dessa nação também. Amém? Seja glorificado o nome do Senhor.